quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 42, e nós vamos ler esse salmo inteiro. São 11 versos, 11 versículos. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia e prestar toda a atenção na leitura deste salmo, que é o alvo da nossa meditação nesta noite. Salmo 42, versos de 1 a 11. Como eu sempre faço, eu vou ler na versão da NVI, tá? Então, dependendo da versão que você tem nas mãos aí, você vai notar, vai perceber a diferença em algumas palavras que provavelmente são diferentes da que eu vou ler aqui, tá bom? Salmo 42, de 1 a 11, diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Por que está assim, tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém? Nesse salmo, que é dos filhos de Corá ou Coré, dependendo da Bíblia que você tem na mão aí, há uma preocupação em reproduzir e nos fazer refletir, consequentemente, acerca do que está dentro de nós, não externamente, fora de nós. Esse salmo é o retrato de uma vida que está em desilusão. É o retrato de uma pessoa que está abatida, angustiada, desencantada com alguns eventos que acontecem na vida, na desesperança. Perceba que várias vezes o salmista declara estar triste. Ele diz, eu estou profundamente triste, a minha alma está triste. Por que eu estou tão triste assim? Por mais que a gente tenha motivos para levar a vida com alegria constante, a gente sabe que, na realidade, todos nós experimentamos momentos de tristeza, não é verdade? Alguns manifestam isso publicamente, A gente faz uma cara triste, a gente vive triste, Aquela cara abatida, Alguns, a depender do evento que está, derrama lágrimas, A pessoa está visivelmente abatida. Outros convivem com isso na intimidade da vida, na solidão da casa. Às vezes são horas da noite, que a pessoa fica ali chorando, entristecida, e ela não conta para ninguém aquilo, Alguns têm tristeza num período da vida, uma circunstância que acontece, ela fica muito triste naquele momento ali, ela vive triste naquele momento. Mas o fato é que todos nós experimentamos, em algum grau, entristecimento. Todos nós temos. Todos nós experimentamos tristeza na nossa vida. Existem alguns dados que eu queria trazer aqui, porque eles são importantes, que são dados do nosso IBGE, Pesquisa feita aí um pouco antes da pandemia, 2019, na área da saúde, a Pesquisa Nacional de Saúde.
diz que cerca de 16,3 milhões de brasileiros com 18 anos ou mais sofrem de depressão. Esse é um dado da saúde, né, do nosso país. Ainda segundo o IBGE, cerca de 14,7% das mulheres e 5,1% dos homens no Brasil sofrem de depressão. Ou seja, essa incidência é muito maior sobre as mulheres do que sobre homens. Mas os dados indicam que cerca de 90% das pessoas que cometem suicídio no Brasil, esse suicídio tem alguma relação com algum transtorno mental. E geralmente a depressão está no meio. Ou seja, a pessoa ela chegou ao suicídio, mas ela andou pelo caminho da depressão. Ninguém vai se suicidar sem antes estar deprimido. Por isso que a depressão ela é perigosa. E apesar de mulheres estarem sofrendo muito mais com depressão do que os homens, quando se fala de suicídio, os homens são muito mais efetivos do que as mulheres, né? A mesma pesquisa diz que cerca de 79% dos casos de suicídio são cometidos por homens. Embora as pesquisas indicam que mulheres tentam mais do que homens. Mas homens são muito mais efetivos. Às vezes usam uma arma mais letal ou são mais corajosos para dar o fim à sua própria vida, né? Mas seja qual for a nomenclatura que a gente dê hoje, você pode chamar isso de depressão, desilusão, angústia, desencantamento. A questão é que nós estamos falando de um distúrbio da emoção humana que afeta o corpo, afeta o humor da pessoa, afeta o pensamento da pessoa, altera apetite, sono. A pessoa não dorme bem, não come bem. Afeta a capacidade que a pessoa tem de produzir na vida, ela não produz mais. Se ela está empregada, às vezes ela perde o emprego. Se ela está desempregada, ela não consegue emprego, porque ela não produz mais. Ela se torna uma pessoa que ela não encanta mais aonde ela vai, né? Ninguém confia na capacidade que ela tem de produzir, porque ela vive muito abatida. Afeta a forma como a pessoa se sente diante da vida, como ela enxerga tudo à sua volta e como reage a tudo. Portanto, quando a gente fala desse assunto de tristeza, de depressão, isso é algo que atinge todos nós e pode nos atingir em qualquer momento da vida. E a gente se volta para a Bíblia e a Bíblia fala sobre isso, né? Esse não é um assunto novo na Bíblia. Perceba, o Salmo 42 está falando sobre isso. E esse salmo, então, ele é uma ajuda do alto, é uma ajuda de Deus para essa questão da tristeza. Para a gente olhar para o salmo, extrair algumas lições e perceber como que eu posso lidar com isso, já que isso está presente no nosso mundo, no nosso Brasil, na nossa comunidade nos dias atuais. Como é um salmo que parece estar conectado ao Salmo 43, e o conteúdo é grande, a gente pode extrair daqui preciosas lições, nós vamos voltar a esse salmo nos próximos domingos. Hoje nós vamos dar uma pinçada aqui em algumas coisas, mas nós precisamos voltar a ele, porque ele realmente tem muita riqueza para lidar com essa questão, né, da gente ser uma pessoa que lida melhor, né, com depressão, com tristeza, com angústia, coisas desse tipo. Quem escreveu o Salmo disse estar com sede de Deus. Ele se compara a um animal que está sedento por águas correntes. E ele afirma que a sua alma assim está ansiosa por Deus. E quando a gente lê uma declaração desse tipo, que o Salmo começa assim, você pensa assim, por que a pessoa está com a alma sedenta? Por que tem tanta sede de Deus? E a gente pode pressupor que essa sede vem depois de um culto maravilhoso, depois de uma experiência maravilhosa com Deus. Mas curiosamente, o que o Salmo está apresentando é que a sede dele, assim como um animal, vem de uma experiência de deserto. É um animal que não tem onde beber água. Ele está no deserto. De repente ele está ansioso por um rio que corre águas para ele chegar lá e saciar sua sede. Ele está dizendo, assim está a minha alma.
Então, assim, a sede de Deus, essa questão da alma sedenta, isso não vem de um avivamento, sabe? De um momento de oração, de culto na igreja. Não é em momentos bons da vida que você tem que ter expectativa que você vai ter uma alma sedenta. Não. A alma sedenta, ela aparece justamente na pior hora, no pior momento. E aqui está algo importante para nós. Porque a nossa tendência é quando nós estamos vivendo uma experiência ruim de dor, de lágrimas, a gente está aguardando alguma coisa acontecer. E o Salmo se propõe a dizer que o que tem que acontecer é que nesta hora a gente precisa entender que nós estamos com sede. Nossa alma está seca. E nós precisamos saciar essa sede. E só tem um lugar que a gente pode encontrar águas correntes. E esse lugar é na presença de Deus. O Salmo nos estimula a pensar isso. É para lá que tem que correr. E isso é extremamente instrutivo, didático, pedagógico para nós. Saber o que fazer quando eu estou vivendo um momento de deserto. Ou quando eu viver isso. Quando eu estiver sentindo assim que a minha vida está seca, não produz mais nada. Eu vivo triste, eu não sei mais o que fazer da vida. Nesta hora, nós precisamos pensar em encontrar um rio de águas correntes. Esse rio é Deus. É só ali que eu consigo matar a minha sede e resolver o problema da minha tristeza. Por isso, conforme o versículo 2, ele não via a hora de poder se ver na presença de Deus. Ele diz, mas quando que eu vou estar na presença de Deus? Porque ele sabe, é lá que eu vou saciar essa minha sede. Essa tristeza, essa depressão, esse descontentamento, isso é espiritual, ele entende isso, não é só emocional, não é só físico. Mas se eu buscar a Deus, eu vou suprir isso. Então ele diz, eu não vejo a hora, eu não sei em que momento eu vou poder estar na presença de Deus, eu estou aguardando isso ansiosamente, que é lá que eu vou matar essa sede que eu estou sentindo. Então hoje, vamos pensar no que esse salmo nos apresenta, o que nós temos aqui nesse salmo. Em primeiro lugar, o salmo nos apresenta uma compreensão, há algo a se compreender aqui. E o que a gente precisa compreender é que o sofrimento, ele é parte integrante da vida humana. Todo humano sofrerá. Todo humano sofre. Lembra que nas origens da vida, Deus criou um jardim perfeito. Deus, ele criou um mundo perfeito para o ser humano. E colocou o ser humano naquele jardim. A questão é, quando se decidiu que ao invés de ter relacionamento com Deus e viver na presença de Deus, eu vou ceder ao pecado, houve uma quebra de relacionamento com Deus. E ali praticamente o homem tomou a decisão de que, olha, eu vou sofrer. Dali por diante, a vida, a natureza, tudo é afetado pelo pecado. E o Salmo, ele traz à tona isso. Que nós precisamos compreender isso. Aceitar o sofrimento como parte da vida. Verso 3, observe, diz assim, minhas lágrimas têm sido o meu alimento, de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Todos nós, se não vivemos, viveremos, em algum momento, uma experiência assim. De você estar vivendo um momento difícil na sua vida, e para piorar a situação, pessoas à sua volta vão perguntar, mas cadê tua fé? Você não vai na igreja? Onde é que está teu Deus? Né? Por que o teu Deus não te cura? Por que o teu Deus não te ajuda nessa hora? E isso infunde mais sofrimento à vida que nós já temos, que é sofrida, não é? Mas essa é uma compreensão que nós precisamos ter. O salmista está dizendo, as minhas lágrimas têm sido alimento para mim. De noite. Quem escreve o salmo faz com sabor de lágrima na boca. É alguém, sabe quando você começa a chorar e a lágrima começa a entrar na boca?
É isso que ele está dizendo. Eu estou me alimentando de lágrimas, eu não tenho vontade de comer. Mas eu vivo das minhas lágrimas, eu vivo chorando o tempo todo. Porque a dor faz parte da vida. Não sei se você já leu sobre, conhece sobre, na faculdade que você fez, se falou dele, né? Mas tem um filósofo, o Jean-Jacques Rousseau, ele dizia que o homem é escravo da dor. O homem é escravo da dor, porque não há como fugir dela. Por mais que se tome precauções para isso, a gente vai se deparar com a dor. Avalie a sua vida. Quantas coisas você já fez para se precaver? Em várias áreas da vida. Pessoas assim, não, eu vou casar com uma pessoa crente. Eu vou pedir orientação pastoral antes. Vou namorar bastante para ver bem, com o olho aberto. Eu vou conhecer a família da pessoa primeiro, dele ou dela. Vai dar certo. Temos a mesma fé, mesmos valores, vamos na mesma igreja, mesmo pastor. Nossas histórias são semelhantes. Você fica, vai dar certo. Os anos vão rodando, você começa a olhar e fala, meu Deus. E muitos pensam assim, aonde que eu estava com a cabeça de casar com uma pessoa dessa? Porque de repente, parece que a coisa vira. O negócio virou. E aí você percebe que por mais que você tome precauções, você ainda vai sofrer. Você começa a dizer, não, não vou gastar. Eu vou esconder os cartões. Eu vou guardar dinheiro. Vou pôr na poupança. Eu vou trabalhar com reserva. Esse ano, a dívida não me pega. Né? Você tenta fazer de uma maneira... Tenho saldo todo mês, antes de terminar o mês, eu tenho dinheiro guardado. Pode atrasar meu pagamento, estou com dinheiro lá. De repente começa, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Ixi, o carro estragou. Ai, fui consertar, achei que era R$100, gastei 1.000. Ai, fui fazer um negocinho, piorou. Ah, em casa, a torneira lá estourou, um cano estourou, chama pedreiro, paga pedreiro. Quando você vê, filho ficou doente, farmácia, remédio, médico. Desalinhou tudo de novo. A gente toma as precauções, tudo direitinho, mas ainda assim, você topa com o sofrimento. Eu poderia passar a noite aqui te dando exemplos de como a gente se depara com o sofrimento, por mais que você tenta se precaver, que você se esforce para fugir dele. Por isso que o também conhecido Freud, né? Ele constatou que a gente se esforça mais para evitar o sofrimento que na busca do prazer, sabia? Você gasta muito mais energia tentando fugir do sofrimento que buscar um tipo de prazer. E a gente se desgasta com isso. Porque você está tentando evitar sofrimentos. Então você quer tomar decisão sábia, isso aqui, fazer isso direitinho, vou acordar cedo, vou dormir tarde, vou trabalhar direitinho, eu vou fazer tudo certinho. Mas ainda assim, do nada, você tem problema. Você vai trabalhar num lugar, falando, não, eu vou ser excelente, eu vou fazer mais do que me pede, eu vou trabalhar mais do que realmente meu salário diz, mais do que o contrato está dizendo, eu vou me dedicar, eu vou me empenhar, eu vou ser uma pessoa excelente, eu não vou atrasar no trabalho, doente eu vou trabalhar, eu não vou faltar. Um dia, do nada, a patroa, o patrão olha para você, não sei o que aconteceu, dormiu mal, um colega de trabalho, um encarregado, de repente, pá, topou com você. Mas eu fiz tudo certinho. Mas ainda assim, vai aparecer uma demissão na sua vida, né? Ou você vai ter que tomar uma decisão difícil na sua vida. Porque a gente se esforça muito para evitar o sofrimento, mais do que buscando o prazer. Mas ainda assim, ele está lá. Você encontra o sofrimento. Porque nós precisamos ter essa compreensão. O sofrimento faz parte da vida. Por isso que quanto menos aceitar isso, mais dolorosa a dor vai ficar. Porque nós precisamos aprender a lidar com o sofrimento. Ele faz parte da vida. Não adianta. Nós nunca vamos escapar de uma experiência de sofrimento.
Por isso que o seu foco maior não deve ser evitar o sofrimento, fugir dele. Mas seu foco maior tem que ser: se prepara para enfrentar o sofrimento. Se prepara. Seja preparado para isso. Não seja romântico, romântica. Não se iluda com a vida. Não se encante fácil com pessoas, com negócios, com dinheiro, com recursos. Não se encante. Mas entenda que a vida sempre nos prepara a cenário de sofrimento. Nós precisamos compreender isso, porque essa compreensão vai nos ajudar a lidar com a tristeza. Porque quando a tristeza vier, não vai ser uma coisa assim tão surpreendente para nós. Que a gente acaba pintando o cenário da vida, eu vou ser feliz. E infelizmente isso é pregado muitas vezes, né? Que a pessoa vai crer em Cristo, ela vai vir na igreja, ela vai servir a Deus e ela vai ser feliz. Sempre feliz. E nunca vai ter problema. E não é verdade. Nós vamos nos deparar sempre com dores pelo caminho. Então, ao invés de correr do sofrimento, se preparem: como que eu vou enfrentar esse sofrimento? Isso é mais importante. Que te deixa mais consciente do que a vida real. O Salmo nos apresenta essa compreensão. Lágrima é alimento dia e noite. E é importante a gente aprender a conviver com o sofrimento. Outra coisa que o Salmo nos apresenta é um consolo, né? Um conforto que nós recebemos do Salmo. O consolo vem do fato de que ele está olhando para o passado e tentando fazer com que o passado ajude o seu presente de sofrimento. A gente precisa aprender a usar a memória como ferramenta na busca de esperança. Observe, o versículo 4 diz: quando me lembro dessas coisas, eu choro angustiado. Do que ele estava se lembrando? Ele diz assim: pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Estou me lembrando disso. Eu tive experiências no passado que me ajudam agora a ter esperança. O verso 6 diz: a minha alma está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Ele está dizendo: eu estou me lembrando. A memória me ajuda a lembrar, me traz um conforto para mim. Existe um livro chamado O Banquete, né, do Søren Kierkegaard, que diz assim: a memória muitas vezes não passa de portadora dos dados mais acidentais. Isso é memória. Você tem situações na sua vida que a sua memória grava. E geralmente ela vai gravar aqueles que mais nos ferem. Aquelas situações, episódios que mais nos ferem. O nosso cérebro vai lá e registra. E por isso que a Bíblia faz um apelo para nós. Para a gente trazer memória que nos traz esperança. Porque a tendência é, se você conviver com alguém, um marido, uma mulher, durante 10 anos que seja, e se você se separar dessa pessoa, a sua memória vai fazer você se lembrar só de coisa ruim. Porque você quer dizer para você mesmo: está vendo? Eu tinha razão, foi um livramento. Você vai esquecer das coisas boas. Depois que separou, não tem mais jeito. Mas o que eu quero te dizer é assim: enquanto você está com alguém, quando chegar um momento de crise, e naquela crise a sua memória vai te trair. Porque a sua memória vai te fazer pensar assim: está vendo? É só coisa ruim nesse casamento, só coisa ruim, só coisa ruim, só coisa ruim. Traga à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Se lembre, tem coisa boa aí. É que a sua memória não está querendo te fazer pensar nisso. Né? Quando você está lá no trabalho, tantos anos naquele trabalho, aí de repente, não aguento mais esse lugar aqui, vou sair daqui. A sua memória vai registrar só coisa ruim. Você vai esquecer de coisa boa. Só que o problema é, você vai sair de lá, e daqui uns 3, 4 meses, está pensando: mas era tão bom trabalhar lá. E se você arrumar um pior, aí você vai ver o que a sua memória vai fazer com você. Aí vai trazer todo o registro bom.
Você vai ficar lá lamentando por que eu saí daquele lugar. Era tão bom, era feliz e não sabia. Porque a nossa memória é assim. Tem momentos que a gente está na igreja, você vai vivendo com a igreja, vivendo com a igreja, vivendo com a igreja, de repente você começa, a sua memória te trai, mas essa igreja é muito ruim. Mas esse povo não tem amor, esse povo não cuida da gente. O pastor fala a mesma coisa todo domingo. O pessoal que canta também não canta bem. Porque o instrumento falha, porque não sei o que, o ar-condicionado está muito frio todo domingo. Você começa só a ter coisa ruim, não tem coisa boa. Vai te trair. Aí você vai fazer, vai embora da igreja. Vai para outra. Aí daqui a pouco você está na outra e fala assim, mas era tão bom lá, né? Saudade daquelas pregações repetitivas do pastor Lazzarini. Aquele jeito manso de falar, sei lá, aquele pastor gritando na tua cabeça. Que saudade que eu tenho daquele ar-condicionado, nesse calor infernal aqui. Aí você começa a vir a coisa boa, percebe? Não permita que a sua memória te faça isso. Nós precisamos receber esse consolo que vem do Salmo. O Salmo está dizendo assim, em momentos de dor, lembre-se. Foca em coisas boas, não em coisas ruins. Eu tenho certeza que você já ouviu falar do Steve Jobs, né? Steve Jobs é famoso, né? Acabou falecendo há alguns anos atrás. Mas o Steve Jobs é um cara que ficou muito rico, né, com a Apple, né? A história dele é muito interessante, vale a pena pesquisar e ler sobre a história dele, né? Mas ele falou numa cerimônia de formatura na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, em 2005. E nesse discurso que ele foi convidado para falar ali, ele conta a sua experiência pessoal. E aí tem essa frase que faz parte do discurso dele, naquela formatura lá. Que ele diz assim, você não consegue conectar os pontos olhando para frente. Você só consegue conectá-los olhando para trás. Presta atenção numa coisa. A gente só consegue encontrar sentido em algumas experiências que nós temos nesta vida, depois que as experiências passam. Entendeu? Se você ficar olhando para frente, você não vai entender. Você vai ficar ansioso, preocupado. Por que isso está acontecendo comigo agora? Espera passar. Depois que passar, você vai olhar para trás e vai dizer assim, agora eu entendi por que eu tive que passar por aquilo lá. Olha lá para o José do Egito, por exemplo. Enquanto ele estava vivendo a experiência, não faz sentido nenhum olhando para frente. Mas quando você olha para trás, fez todo sentido. Deus preparando aquele menino para ser um homem governador do Egito. E faz isso no meio da turbulência. Tem coisa que você passa na vida hoje que você não está entendendo por quê. Você só entenderá depois que elas passarem. Porque como disse o Steve Jobs, você não consegue conectar os pontos olhando para frente. Você vai conectar esses pontos olhando para trás. Quando você olha para trás, você fala assim, fez sentido. Agora eu entendi o porquê que eu tinha que passar por aquilo lá. O Salmo toca em recordações que ajudam a viver. O Salmo está falando de lembranças que ajudam a conectar os pontos. Olhando para trás, faz sentido agora para mim. Que bom que eu passei por aquilo lá. Use a seu favor as recordações que a sua mente mantém do passado. Não permita que a sua mente te traia, te faça uma decisão errada. Porque a tendência é que na hora da dor, a sua mente vai juntar coisas ruins, só coisa negativa. Mas receba esse consolo que vem do Salmo. O Salmo está nos confortando, nos fazendo pensar que tudo que nós passamos, em algum momento, isso vai fazer sentido. Os pontos vão se conectar. Mas enquanto estamos passando, não faz sentido. Enquanto estamos passando, olhar para frente não resolve. Espera passar. Quando você olhar para trás, você vai perceber, fez sentido. Que bom que eu resisti, permaneci, perseverei, não me alterei. Porque agora faz sentido. A gente só consegue encontrar sentido em algumas coisas depois que essas coisas passam. Guarda isso no seu coração. Isso é um consolo que vem do Salmo. E um terceiro
item que o Salmo nos apresenta é um conselho. Há um conselho aqui. Observe lá o versículo 5. Diz assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. 2 vezes essas mesmas palavras se repetem nesse salmo. Verso 5 que nós lemos, verso 11. A mesma coisa, as mesmas palavras, demonstrando a necessidade que nós temos de promover um diálogo com a gente interno. A gente tem que aprender a se conversar, né? Conversar com a gente. Porque aí nós seremos capazes de esperar de novo no Senhor. É chamar-se a si mesmo para confiança, para esperar em Deus. É comum a gente ler nas Escrituras, né, alguém clamando a Deus: Deus, se lembre de mim. Nós temos vários textos que mostram isso. Senhor, se lembra de mim. Mas aqui nós temos o contrário. É alguém dizendo para ele mesmo: você precisa se lembrar de Deus. Você precisa confiar em Deus. Por causa de algumas experiências que já tive com Deus. Esse é um conselho que o Salmo está nos dando. Nós precisamos confiar no Senhor. Nos momentos de tristeza, nós precisamos olhar para Deus e restaurar nossa confiança nele. Veja que o versículo 7 e 8 dizem assim: abismo chama abismo. E ele vai dando a ideia de que é uma pessoa que está caindo numa cachoeira, sabe? A pessoa caiu numa cachoeira e ela está sendo levada por todas as ondas, vagalhões. Ele diz assim: conceda-me o Senhor o seu fiel amor de noite esteja comigo a sua canção, é a minha oração ao Deus que me dá vida. Ele está passando momentos difíceis, mas ele está entendendo que é a solução. Eu preciso confiar em Deus, apesar do que eu estou passando. Eu tenho que me agarrar nele. Então, se a tormenta tem sido sucessiva na sua vida, ou talvez futuramente ela será, naquele momento você vai ter que parar, ou agora você vai ter que parar, e você vai ter que restaurar a sua confiança de que Deus que nos criou, Deus que criou o mundo do nada, é o Deus que nos socorre em momentos assim. Ele pode levantar uma alma abatida. Lembra lá de Atos 16, 25, né, quando diz que Paulo e Silas estavam presos. E aí o texto vai dizer que por volta da meia-noite, o Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E diz que os outros presos ouviam o que eles estavam cantando. Mas o que estava acontecendo ali? Foi a confiança que trouxe alívio da dor. Não foi a ausência do sofrimento. Eles estavam sofrendo, no meio do sofrimento eles cantavam. Porque eles confiavam em Deus. O salmista, no Salmo 42, está fazendo a mesma coisa. Ele está dizendo assim: eu estou com a alma sedenta, porque eu estou tirando os olhos das circunstâncias, estou colocando os meus olhos no Senhor. E esse é o conselho que o Salmo está nos dando. Somente Deus pode saciar nossa sede. Nós lemos aqui já no culto, Jesus disse àquela mulher samaritana: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Deus promete isso, que Ele sacia a nossa sede, de tal maneira que nós vamos beber e vamos ter o que dá de beber para os outros. Porque nós vamos ser uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus ensinou lá a mulher samaritana. Os filhos de Coré, os filhos de Corá, estavam analisando sua situação e pensando: quando a gente cai, quando a gente está em tristeza, depressão, desencantamento com a vida, a gente pode escolher entre permanecer no chão, chorando, ou a gente pode escolher, a gente vai se levantar. A gente vai se levantar com a ajuda do Senhor. Então, se houver essa compreensão de que sofrimento faz parte da vida, se você encontrar o consolo de que a dor só faz sentido depois que ela passa, e se você abraçar o conselho de que é a confiança em Deus que traz alívio, você ainda vai louvar a Deus.
Essa é a promessa do Salmo. Nós ainda louvaremos a Deus. Se houver essa compreensão, se receber esse consolo, se atender esse conselho. Se a gente fizer isso, seremos almas sedentas. Porque nós vamos reconhecer, só Deus pode saciar a minha sede. Só Ele pode afastar a tristeza, a dor, depressão da minha vida. Que Deus possa nos abençoar, para que nós possamos entender que todas as coisas modernas com as quais nós convivemos, num tempo muito antes de filósofos, psicólogos surgirem, preocupados com algumas questões, a Bíblia já deixa ferramentas para isso. Como lidar com essas coisas. O que nós precisamos é buscar na fonte correta. Deus é fonte de compreensão, Deus é fonte de consolo, Deus é fonte de conselho para nós. Se a gente for para Deus, não é que Deus ele vai arrancar toda a tristeza imediatamente, mas Deus vai tratar essa tristeza e vai te ajudar a entender que momentos de depressão, de tristeza, de descontentamento com a vida, podem ser momentos de grande aprendizado, de grande crescimento, que a gente vai poder depois olhar para trás e vai dizer que bom que eu passei por aquilo lá, porque naquelas situações eu cresci, eu me desenvolvi, eu me tornei uma pessoa nova, porque eu permaneci, por ter compreendido, por ter me consolado, por ter seguido conselhos, e ali eu fiz da minha vida uma vida nova, para a glória e para a honra do nosso Deus.